Os oceanos do mundo são tão pouco explorados que, se você mergulhar mais profundo do que 3.500 metros, há uma boa chance de descobrir uma nova espécie desconhecida da ciência. Há também uma boa chance de você encontrar detritos e lixo. Oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra. A profundidade média dos oceanos é de cerca de 3,7 km, e como a luz só pode penetrar a uma profundidade de 100 metros, a escuridão permanece profunda sob a água. Vamos levar essa declaração um passo adiante e concluir que, como a maior parte do planeta está coberta por água, significa que a maior parte da Terra existe na escuridão total. A água nos oceanos é responsável por quase 96% da água na Terra. A porção de água doce em comparação com a água do mar é tão pequena que, se a água doce que flui para o oceano se espalhe sobre a superfície do oceano, teria cerca de 1,25 metros de espessura. 94% de toda a vida na Terra vive na água. Significa que todos nós que vivemos em Terra pertencemos a uma minoria muito pequena. Quais os mistérios que se escondem nas profundezas do oceano? Quanto mais fundo vamos, mais curioso fica. Parece que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do oceano do nosso planeta. O que está acontecendo nos lugares mais profundos? Não sabíamos de tudo? Pelo menos até recentemente. A falta de luz e pressão extrema torna esta parte do oceano difícil de explorar. Hoje, vamos em uma jornada para as profundezas. Vamos descobrir como é o fundo do oceano, o que ele consiste e o que acontece lá. Vamos nos aprofundar nos lugares com a maioria das condições alienígenas. Faremos paradas curtas em marcas importantes até chegarmos ao fundo. 40 metros abaixo é a profundidade máxima para colecionadores de pérolas mergulhando sem nenhum equipamento de mergulho. Eles fazem isso segurando a respiração. Abaixo dessa marca, a crescente pressão de água força o ar a escapar. É por isso que é a profundidade máxima para mergulhadores recreativos. 200 metros. 90% de toda a vida aquática existe na camada dos oceanos do mundo, a uma profundidade de 200 metros. Como a luz ainda consegue penetrar, cria as condições para fitoplâncton cultivar sua vasta biomassa e alimentando pequenos crustáceos. Por sua vez, esses são alimentos para peixes e grandes mamíferos como baleias. À medida que nos aprofundamos, há menos luz e menos vida. Entramos na zona da imaginação, a 332 metros. É o recorde de mergulho profundo com equipamento de mergulho. Ninguém foi capaz de mergulhar mais fundo sem um Batescape. 565 metros. É a profundidade máxima de mergulho registrada do pinguim imperador. A fotossíntese é quase inexistente aqui. Não há luz suficiente, portanto, não há vegetação. No entanto, podemos encontrar um número relativamente grande de peixes, mas para a maioria deles não é mais o ambiente mais amigável por uma boa vida. Eles vão mais fundo na tentativa de se esconder de predadores. 1000 metros é o fim da zona crepuscular, a menos de 1% de luz solar, mas os habitantes aprenderam a emitir a sua própria luz. Eles usam reações químicas bioluminescentes para atrair presas ou deter predadores até uma profundidade de 1000 metros. Acinóforos, eles são os parentes mais próximos das águas-vivas. Eles vivem em colônias agrupadas em torno de um tubo longo, serve como seu sistema digestivo comum. À medida que nos aprofundamos, as formas de vida se tornam mais bizarras e alienígenas. 1027 metros é o registro de um mergulho de um submarino militar. Enquanto continuamos o mergulho, entramos em uma zona da meia-noite, onde a escuridão total reina. A comida é extremamente escassa e a vida oceânica é forçada a conservar energia. A maioria dos animais não caça ativamente, mas deriva e coleta neve marinha, micropartículas de restos de peixes mortos, fezes de plantas, poeira e areia. 2.200 metros é a profundidade para que povos gigantes residem. Às vezes eles até lutam batalhas mortais nas profundidades. Também podemos encontrar peixes pescador com um raio barbatana luminescente para atrair outros peixes para sua presa. Uma isca brilhante parece uma comida suculenta. Na verdade, a luminescência vem de bactérias simbióticas. 6.100 metros é a profundidade em que os cabos de internet transcontinentais são colocados no fundo do oceano. Mais de 90% do oceano tem cerca de 6.000 metros. No entanto, há muitos lugares onde o oceano afunda abaixo do seu próprio piso. Vamos visitar o mais profundo e famoso? A Trincheira Mariana fica à fronteira com duas placas litosféricas. Foi formada devido à subdução de uma placa sobre a outra, a placa do Pacífico sobre a placa das Filipinas. Foi formada em sua forma atual cerca de 180 milhões de anos atrás. Naquela época, os primeiros mamíferos já existiam em terra. Ao contrário dos equívocos, a Trincheira Mariana não é um buraco no fundo do mar, mas uma formação enorme. 2.542 km, mais de 5 vezes o comprimento do famoso Grand Canyon, nos Estados Unidos. Também é relativamente estreita.
estreito, com a média cerca de 70 km. Com tais dimensões, não é de se surpreender que existam vários lugares mais profundos com mais de 10 mil metros de profundidade. O segundo lugar mais profundo do oceano também é na Trincheira Mariana. Este é o Abismo Sírio, 200 km a leste do Abismo Challenger. Sua profundidade máxima é ligeiramente menor que 10.809 metros. Curiosamente, o lugar mais profundo não é o lugar mais próximo do centro da Terra. Nosso planeta não é perfeitamente esférico, mas ligeiramente achatado nos polos porque o planeta se projeta ao longo do Equador. Os raios dos polos é cerca de 25 km a menos que o raio no Equador. Por sua enorme escala, a Trincheira Mariana tem um ambiente especial com algumas variações dramáticas nas condições. Por exemplo, no seu topo há uma profundidade de apenas 414 metros. Ao vulcão Daikuku, você pode observar um fenômeno raro, um lago de enxofre derretido puro debaixo d'água. A substância negra ferve a uma temperatura de 187 graus Celsius. Há um lugar ainda mais incrível, chamados como fumantes negros. Essas são molas hidrotérmicas a uma profundidade de cerca de 1.600 metros. Que disparam água altamente mineralizada sob pressão de centenas de atmosferas com uma temperatura de até 450 graus Celsius. De acordo com a hipótese, há 1 bilhão de anos, os fumantes negros tornaram-se o berço da vida no oceano. Quanto à existência de vida na Trincheira Mariana, por muito tempo, os cientistas acreditavam que ela só era possível em profundidades relativamente rasas. A alta pressão no fundo do Abismo Challenger e a temperatura cerca de 1 grau eram consideradas condições hostis para qualquer vida. No entanto, as primeiras expedições tripuladas provaram o contrário. Dois americanos, Jack e Don, foram as primeiras pessoas a visitar o Abismo Challenger. Eles desceram a 10.918 metros em 5 horas na pesquisa do mergulho profundo com Batscape. Nesta marca, os exploradores passaram 20 minutos e não viram quase nada por causa das nuvens de lodo levantadas pelo aparelho. No entanto, eles avistaram um peixe plano no feixe do holofote. Foi uma sensação científica que eles encontraram sinais de vida a tal profundidade. No entanto, a mera mancha de peixe foi inconclusiva e a comunidade científica se preparou por anos de espera pelas próximas expedições. A espera até 24 de março de 1995. Naquele dia, uma sonda japonesa Keiko foi baixada até a profundidade máxima da depressão e registrou um nível de 10.911 metros. Também trouxe de volta amostras de lodo, onde os cientistas descobriram criaturas vivas microscópicas com um esqueleto mineral. Em julho de 2011, outra expedição de pesquisa usou modelos especiais de drop cams, equipados com câmeras de vídeos digitais e lanternas poderosas para explorar os lugares mais profundos do oceano. O achado mais impressionante foi uma gigantesca foraminífera. Era enorme para os organismos unicelulares com mais de 10 centímetros de tamanho. A próxima expedição foi feita em 2012 pelo cineasta de Hollywood James Cameron, no veículo ocupado por uma pessoa humana, Deep Challenger. Mais tarde, os cientistas encontraram cerca de 200 espécies de invertebrados em amostras de solo trazidas de volta. Finalmente, em dezembro de 2014, outra expedição atingiu a profundidade de 8.145 metros e encontrou complexos organismos multicelulares. Os cientistas encontraram peixes até então desconhecidos, que pareciam peixes de caracol. O peixe é considerado o recordista de águas profundas. Não há outros peixes lá, exceto peixes de caracol. A boa notícia é que essa espécie não tem inimigos naturais a essa profundidade. Agora vamos quase para o lado oposto do globo para olhar para outra interessante depressão oceânica. Porto Riquenha está localizado na fronteira entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, no local de um poço geológico. É a depressão mais profunda do Atlântico. Seu ponto mais baixo é de 8.376 metros. Chama-se Profundidade de Milwaukee, em homenagem ao navio da Marinha dos Estados Unidos Milwaukee. O navio que encontrou pela primeira vez a notória descoberta geográfica foi feito em 14 de fevereiro de 1939, mas a profundidade exata não foi medida até 2018. Foi encontrado por equipamentos de última geração, o sonar de multiphase Kongsberg. Mais tarde, um oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos transformou um investidor, The Private Equity, Victor Vescoso. Completou um primeiro mergulho tripulado na lista da trincheira de Porto Rico, no ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Em 19 de dezembro de 2018, como muitos outros lugares profundos do oceano, é um lugar muito turbulento geologicamente. A atividade sísmica já teve catalisadores, consequências do tráfego para as ilhas vizinhas, especialmente a ilha de Porto Rico. Em 11 de outubro de 1918, devido a um terremoto de 7 pontos, uma onda de tsunami atingiu a costa oeste da ilha. Mais de 100 pessoas foram mortas e os danos somaram dezenas de milhões de dólares. Alguns geocientistas acreditam na possibilidade de uma poderosa erupção vulcânica em um futuro próximo, o que por sua vez causará um desastre.
Há uma anomalia geológica associada à trincheira porto-riquenha. De acordo com a NASA, há uma formação geológica super densa sob a trincheira. É tão densa que um impacto gravitacional aumentado na superfície do oceano, fazendo com que ela diminua ligeiramente. Isso explica um impacto negativo na precisão dos dispositivos de navegação. A fauna do Coxo é fascinante. Em 2012, um Batscape robótico desceu ao fundo do Coxo e fotografou um enxame de anfíbios. O mesmo vídeo da expedição registrou criaturas invertebradas que de forma alguma deveriam estar aqui. A doutora Stassi, da instituição oceânica Woods Hole, conheceu um representante da Monopsonia, da família crustácea, em outra criatura. O fato de sua existência em profundidades tão extremas forçou o cientista a fazer ajustes sérios nas teorias sobre a sobrevivência das espécies. Agora vamos dar uma olhada na trincheira Kermadec, no Oceano Pacífico. É tão gigantesco, cavado em águas profundas no Pacífico como a trincheira Mariana no Atlântico. Está localizada no pé leste das ilhas Kermadec e se conecta à trincheira Tonga no norte. Seu comprimento é de cerca de 1.200 km. Foi descoberto em 1889 por uma expedição do navio britânico Pinguim. A profundidade também é apenas um pouco menor que a trincheira Mariana, 10.047 metros. A trincheira é interessante com as suas espécies animais específicas descobertas por expedições de pesquisa. Por exemplo, em 2012, os anfipódes foram encontrados no fundo da depressão. Seu tamanho é intrigado e confunde os cientistas. Eles tinham até 34 centímetros de comprimento, embora a maioria dos crustáceos encontrados em outros lugares sejam muito menores, com cerca de 2 centímetros de comprimento. O tamanho gigantesco é um paradoxo resultante de condições extremas de vida em grandes profundidades. Peixes marinhos profundos da família liberiana também foram encontrados na trincheira. Para ser mais preciso, é uma espécie biológica especial conhecida como laparês. É o segundo peixe mais profundo, com uma faixa muito estreita, onde reside de 6.472 a 7.561 metros. A descoberta do peixe-pérola na trincheira Kermadec foi um achado incomum, porque os peixes-pérola vivem muito mais perto da superfície. Como essas criaturas chegaram a profundidades extremas e sobreviveram, permanece a ser explicado. Nossa história cobriu apenas algumas páginas do livro em explorar os lugares mais profundos do oceano. À medida que a capacidade tecnológica se desenvolve, cada vez acontecem mais mergulhos. Em 2020, até 6 expedições tripuladas ocorreram até a trincheira Mariana, para que possamos esperar por descobertas mais incríveis. Nosso canal está muito comprometido a trazer conteúdo de qualidade, por isso pedimos sua colaboração se inscrevendo no canal. Também pode deixar nos comentários qual dos pontos citados foi mais impressionante para você. Grande abraço e até a próxima!